Homem que teve o corpo queimado após se envolver em confusão na Feira Central está internado em estado grave. Sobrinho do ex-prefeito de Bahia e mais 2 suspeitos são presos por envolvimento no assassinato do político. Ministério Público recomenda a suspensão da tradicional queima de fogos no Réveillon de Campina Grande. E ainda, Marcelinho Paraíba diz que indefinição sobre campeonato paraibano prejudica trabalho junto ao 13. Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. O Borborema Notícias de hoje começa trazendo mais detalhes sobre o caso que noticiamos ontem de um homem que teve mais de 40% do corpo queimado após se envolver em uma confusão na Feira Central de Campina Grande. Marcos Vasconcelos tem as informações. As imagens são fortes. Esse sentado aí é Paulo César. Ele vive em situação de rua e ontem foi filmado com quase metade do corpo queimado. O fato aconteceu na Feira Central. Esse feirante, que prefere não mostrar o rosto, conta que Paulo vinha cheirando thinner e ouvindo música, quando, do nada, foi atacado por um vigilante. Ele vinha normal, caminhando, cheirando o tino dele, escutando a música, e por onde que esse segurança que não trabalha nessa área aqui começou a espancar ele do nada. E a vítima na hora pediu o celular dele, e quando a vítima pegou o celular dele, estava quebrado. Aí ele mandou o segurança pagar. Aí ele falou, pagar o quê? Aí foi abrir essa garrafa de thinner, jogou no olho dele e no corpo dele. Além de usar uma corda para bater em Paulo, o vigilante ainda usou uma máquina de choque. Ele pegou uma arma de choque e começou a jogar no corpo do cara. E quando ele chocou na nuca, por trás da cabeça, foi onde que pegou fogo o corpo do rapaz. Pegou fogo depois que começou a dar choque? Foi, a dar choque nele, na vítima. E a vítima não fez nada, nenhuma reação, não fez nada. Foi ele que fez. Os dois viviam por aqui ou não? Não, nem a vítima e nem o outro, o rapaz não era daqui não. Com o corpo em chamas, a vítima saiu correndo nessa direção, enquanto os feirantes tentavam jogar água para apagar o fogo. Já o agressor disse que era um policial e saiu daqui sem prestar socorro. O SAMU teve que ser chamado e levou a vítima para o hospital. Paulo César deu entrada no Hospital de Trauma de Campina Grande, onde permanece internado na UTI. O estado dele é grave. Ele chegou pela área vermelha, após esse quadro de queimadura, em cerca de 45% do corpo. O pessoal da cirurgia atendeu, aí ele está sedado, inclusive pela dor, por tudo que ocasiona realmente muita dor, entubado para proteção de via aérea, já que ele teve face queimada, ele queimou face, cervical e tórax, e hoje ele se encontra em droga vasoativa. O que significa isso? O próprio corpo não está conseguindo manter a pressão dele, então a gente precisa ajudar com medicação, indica um quadro de maior gravidade. As queimaduras são queimaduras graves também? São, ele tem queimadura tanto de 2º quanto de 3º grau. A Justiça da Paraíba determinou nesta quarta-feira a prisão de Ricardo Pereira, sobrinho do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira, do MDB, e outros 2 suspeitos de envolvimento na morte do político. Expedito foi assassinado a tiros na manhã do dia 9 de dezembro em João Pessoa. O caso ganhou mais um capítulo quando o juiz da primeira vara do Tribunal do Júri da capital, Marcos William de Oliveira, decretou a prisão preventiva de 3 homens suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Um deles, José Ricardo Alves Pereira, é sobrinho do político assassinado. José Ricardo, inclusive, chegou a prestar solidariedade à família do tio no dia do crime. Com a prisão decretada, José Ricardo se apresentou à delegacia. A investigação estava avançando e, naturalmente, o delegado de polícia, para conseguir mais elementos, achou por bem fazer essa representação. Então, a defesa está tendo acesso agora aos elementos que foram utilizados para embasar essa representação. A partir de agora, vai estudar e avaliar qual vai ser a medida jurídica cabível para revogar esse decreto de prisão. A delação premiada nada mais é do que um elemento de prova, mas não é prova de nada, não prova absolutamente nada. O outro suspeito, Leon Nascimento dos Santos, já havia sido detido no último final de semana por ter um mandado de prisão em aberto por estelionato.
O terceiro suspeito, Jean Carlos da Silva Nascimento, está foragido. O Leão assume, segundo informações, que teria sido ele o responsável por tirar a vida do doutor Expedito e que isso lhe custou R$3.000. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje a Operação Nêmesis na cidade de Santa Cruz, sertão do estado. Foram presas 5 pessoas suspeitas de envolvimentos com explosões a bancos e homicídios, entre elas um vereador da cidade. A Operação Nêmesis, que significa vingança, foi desencadeada na manhã desta quinta-feira na cidade de Santa Cruz, no sertão paraibano. Um total de 60 policiais participaram do trabalho. Ao todo, 5 homens foram presos, um adolescente foi apreendido e também foram apreendidas 4 armas de fogo, além de porções de cocaína e maconha. Entre os homens presos está o vereador Rômulo Monteiro, do município de Santa Cruz. Ele seria o autor intelectual de um homicídio que aconteceu na região recentemente. Os outros integrantes desta quadrilha seriam responsáveis também por ataques a agências bancárias. Quem tem mais detalhes a respeito da operação é o delegado Silvio Rabelo. Utilizamos aproximadamente 15 equipes e nesse momento se encontram presos 5 pessoas, dentre elas um vereador da cidade de Santa Cruz, em decorrência de um homicídio ocorrido na cidade de Santa Cruz, o qual foi utilizado um fuzil. Chegamos a pedir a prisão preventiva de várias pessoas, buscas e apreensões, e nesse momento nós estamos com 2 prisões significativas, o do vereador de Santa Cruz e também um homem envolvido em estouros a bancos aqui no sertão paraibano, que já estávamos no encalço dele há 2 anos. E mais 3 pessoas presas aqui em decorrência de tráfico de drogas e armas de fogo. Foram presos em flagrante na cidade de Boqueirão 2 mulheres e um homem suspeitos de tráfico de drogas. Tanto o jovem, que tem 20 anos de idade, quanto as mulheres de 18 e 25 anos fazem parte de uma organização criminosa que atua na região. O delegado Ilamilton Simplício dá mais informações. Com eles foram apreendidos tabletes de maconha, várias dinamites e explosivos, balança de precisão, 3 pacotes com pinos para armazenar cocaína, 2 chibatas que o grupo utilizava para dar pisa, dar surra em adversários, em inimigos ou em devedores do tráfico de drogas. Um veículo Corsa utilizado pelo grupo para praticar crimes. Os presos foram autuados em flagrante delito por crime de tráfico de drogas. Em Puxinanã, a polícia militar impediu que um homem fosse linchado após ser acusado de abusar sexualmente da própria filha. A jovem de 18 anos revelou o abuso durante uma discussão familiar. A polícia impediu que um homem fosse linchado na tarde desta quarta-feira no município de Puxinanã, na região de Campina Grande. Quando os policiais chegaram até o local, o homem já estava amarrado e algumas pessoas batiam nele. O fato é que esse homem passou a ser acusado de estupro e quem fez a acusação foi a própria filha do homem, uma jovem de 18 anos. Ela informou, após uma discussão familiar, que estava sendo abusada sexualmente pelo pai desde quando tinha 10 anos de idade até os 16 anos e resolveu quebrar o silêncio após essa discussão. O homem foi encaminhado para a delegacia. De acordo com o delegado Lamartine Lacerda, como não existem provas, ele terminou sendo liberado. No entanto, esse caso vai continuar sendo investigado. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. Confira a seguir. Ministério Público recomenda a suspensão de queima de fogos em Campina Grande. Foi solicitada pelo Ministério Público a suspensão do tradicional show pirotécnico realizado no Réveillon, às margens do Açude Velho, aqui em Campina Grande. O MP teme que a queima de fogos possa atrair um quantitativo significativo de pessoas. Marcos Vasconcelos tem os detalhes. Tradicionalmente, o cartão postal de Campina Grande, o Açude Velho, costuma ser o local onde os campinenses costumam passar o Réveillon. Só que este ano pode ser diferente, afinal de contas, 2020 vai ser marcado pela pandemia.
Ontem, durante uma reunião do Ministério Público com a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério Público solicitou que a Prefeitura suspendesse a queima de fogos na passagem de 2020 para 2021. Isso porque o número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus vem aumentando e já chega a patamares de meses anteriores do início da pandemia. A solicitação do Ministério Público ainda vai ser analisada pela Prefeitura. Marcos Vasconcelos para o Borborema Notícias. E foi registrada mais uma morte por coronavírus na capital paraibana. Neste caso, a paciente era uma mulher e a suspeita é de reinfecção. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, que investiga o caso. Pois é, aqui na Paraíba, no total, são 20 casos com suspeita de reinfecção pelo novo coronavírus. Deixa eu conversar, então, com o secretário Daniel Beltrame, ele que é secretário executivo aqui da pasta. Secretário, em relação, então, a esse caso específico, que é uma mulher de 61 anos de idade, ela já foi, então, comprovada, tendo há pelo menos 3 meses atrás, o coronavírus. E aí agora existe a suspeita de que a morte dela tenha sido por uma reinfecção, é isso? Falta apenas uma conclusão, que é uma análise laboratorial, comparando o primeiro exame de suave do cotonete grande, lá quando teve a primeira vez, com o segundo, que foi o último. Da mesma forma como nós fizemos a comprovação com aquele primeiro caso de reinfecção comprovado no Brasil, comprovado aqui pela Paraíba, nós aguardamos agora só essa análise genética do primeiro material com o segundo, do primeiro caso de doença com sintomas gripais para o segundo. E a gente vai ter esse resultado quando, secretário? As plataformas têm devolvido para nós as contraprovas em um intervalo entre 7 e 10 dias. Nós estamos aguardando uma posição. Não é simples fazer esse exame porque implica em analisar todo o material genético dos 2 vírus e não pode ter imprecisão, tem que haver exatidão. Então nós aguardamos, como da primeira vez, esse posicionamento complementar da Fiocruz para conosco. E a gente destaca agora a movimentação em Brasília em torno das eleições para a presidência da Câmara Federal. A nossa repórter Fernanda Martinelli conversou com o deputado federal Arthur Lira, um dos mais indicados para suceder o atual presidente Rodrigo Maia. Oi, Fernanda, boa noite. Olá, Raíza, boa noite a você, boa noite a todos. Ontem o Partido Republicanos anunciou o apoio à candidatura do deputado alagoano Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Lira, que já contabilizava ter cerca de 170 votos dos parlamentares que fazem parte do Centrão, agora ganha mais 31 deputados em seu favor. Com isso, vai para mais de 200 votos. Ele também tem conversado com parlamentares da esquerda, tentando puxar cerca de 130 deputados para a sua base aliada. Ele conversou com exclusividade com a nossa reportagem e falou sobre a chegada do Republicanos para apoiar a sua candidatura. Essa conveniência de pautas e de matérias e de propostas tem atraído vários partidos para que a gente componha um bloco que dê sustentação à casa, não é? O Republicanos ontem foi muito importante. O deputado Marcos Pereira, ele era um forte candidato, vem para juntar forças, para agregarmos valores, para juntarmos e decidirmos como vamos fazer a Câmara de Todos na próxima legislatura. Tá aí, portanto, o deputado Arthur Lira, a grande expectativa é em relação ao anúncio por parte do presidente Rodrigo Maia de quem será o seu candidato. Existem 2 nomes cotados, Baleia Rossi, do MDB, e o deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas. Veja no próximo bloco, sem definição do Campeonato Paraibano, 13 não tem calendário definido e pela pré-Copa do Nordeste, Botafogo fica apenas no empate. Chegou a hora de falar de futebol no Borborema Notícias. O técnico do 13, Marcelinho Paraíba, falou sobre a dificuldade de montar um calendário de apresentação devido à indefinição do Campeonato Paraibano 2021 e fez mistério sobre contratações. Nós temos que ter uma definição para marcar reapresentação de atleta, conversar com o meu preparador físico para que a gente possa fazer uma programação em cima desse calendário aí, para que a gente possa, quando chegar no dia da estreia, estar 100%, todos os atletas que vierem aqui para o 13. Não, agora, no momento, a gente não quer citar nenhum nome, porque tem alguns jogadores que ainda estão disputando o campeonato, e eu acho que não seria legal a gente citar nome, né?
mas está sendo conversado por vários atletas. A gente já tem alguns que já está firmado um pré-contrato conosco, mas a gente não vai citar nome agora, até para não poder atrapalhar esses atletas que ainda estão em atividade ainda dentro da competição aqui, que ainda não acabou esse ano. Marcelinho fez mistério sobre as contratações, mas hoje pela manhã o 13 divulgou o nome de Adriano Alves como primeiro reforço do clube para a temporada 2021. Com 35 anos e natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, o zagueiro que defendeu o Alvinegro em 2019 e atualmente está no América do Rio Grande do Norte, retorna ao clube visando as competições que o Galo vai disputar no próximo ano. E sobre a pré-Copa do Nordeste, Atlético da Bahia e Botafogo de João Pessoa ficaram no empate no primeiro duelo da competição. Com isso, a vaga para a fase de grupos do Nordestão em 2021 está totalmente aberta. O Botafogo de João Pessoa foi até o estádio Carneirão, no interior baiano, para encarar o Atlético de Alagoinhas no jogo de ida da pré-Copa do Nordeste. O time pessoense tomou as iniciativas, mas quem balançou as redes primeiro foi o Atlético. Felipinho, cobrando pênalti com estilo. O Belo empatou, cobrança de escanteio no capricho com Marcos Aurélio, e Ramon só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes. Atlético 1, Botafogo também 1. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira no estádio Almeidão, em João Pessoa. E quem vencer garante vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Muito obrigada pela sua companhia e boa noite.